Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Boletim Unesp Notícias e hoje a gente fala sobre o jovem e o mercado de trabalho. Como que a pandemia afetou e ainda pode afetar essa relação? Participam dessa entrevista com a gente aqui hoje a psicóloga e doutora em educação, Cláudia Prioste, professora da Faculdade de Ciências e Letras do campus da Unesp em Araraquara. Professora Cláudia, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Júlia, essa oportunidade de compartilhar com vocês, né, uma reflexão sobre esse momento tão difícil que a gente está vivendo, e principalmente para os jovens, né, um tema muito importante. E também está com a gente o doutor em Economia de Empresas, Elton Eustáquio. Ele é professor do Departamento de Economia do campus da Unesp em Araraquara e também da pós-graduação em Administração do campus da Unesp em Jaboticabal. Professor Elton, também muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Bom dia a você, Júlio, a Cláudia, colega da faculdade, ao Fábio, que está aí fazendo a gravação. Obrigado pelo convite para tratar desse tema tão importante. Para a gente começar, então, eu vou me basear primeiro num economista da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, né, que é considerado aí o clube dos países ricos do mundo, e ele afirmou que essa pandemia do coronavírus ela tem afetado principalmente os jovens no mercado de trabalho, tanto aqueles que chegaram recentemente ao mercado, quanto aqueles que buscavam e buscam ainda uma vaga, um emprego. Professora Cláudia, esses dados, o economista ele se baseia também em dados de que 1 em cada 5 jovens hoje já perdeu o emprego, isso não só no Brasil, no mundo todo, e dos que mantiveram o emprego, pelo menos 25% tiveram a carga horária reduzida e, consequentemente, os vencimentos dos salários reduzidos. Então, para a gente falar um pouquinho primeiro da questão da educação, professora, como que a sociedade como um todo, e aí a gente inclui governo, escolas, universidades, pode preparar, pode, de repente, fazer mudanças na educação para que esses jovens tenham um pouco mais de condições depois de buscar uma vaga no mercado de trabalho? Então, Júlio, não só eles estão enfrentando a maior dificuldade nesse momento, né, de perder trabalho, né, dificuldade em se incluir no trabalho, e ainda tem jovens com redução do salário, com aumento da carga horária, que estão trabalhando mais, por exemplo, os jovens que trabalham de entregadores, estão trabalhando mais e com salário menor ainda, né, por esse processo que a gente vê de uberização, né, que tem chamado de uberização. Então, eles são muito vulneráveis, né. Agora, nós já tínhamos um problema bem grave anterior, né, de inclusão do jovem no trabalho e de inclusão do jovem na escola, né, de uma fratura muito grande. Para a gente ter uma ideia, assim, em 2019, a Organização Mundial do Trabalho levantou um dado que 13,6% dos jovens estavam sem trabalho, né, no mundo. No Brasil, um dado do PNAD de 2018, 23% dos jovens na faixa etária entre 15 e 29 anos não estudavam e nem trabalhavam. Então, de 47 milhões de jovens que a gente tem, né, que a gente tinha no Brasil em 2018, 11 milhões estavam fora da escola, fora de um processo de estudo e fora do trabalho. Então, o que isso mostra para a gente? Que nós temos um problema grave de vinculação do jovem com os estudos formais, de um modo geral. Então, essa geração do nem estuda, nem trabalha. Então, esse vínculo frágil do jovem afeta a empregabilidade do jovem de modo geral, né? Mas afeta principalmente o jovem da periferia. Nós temos um problema grave do jovem de inclusão, né, na escola, de fortalecimento do vínculo, de pertencimento, sentimento de pertencimento do jovem pobre, negro. Então, ele vai e não vai para a escola, e esse processo ele começa na educação infantil. Eu sempre fiz isso, desde a educação, uma educação infantil para rico e uma educação infantil para pobre, em que um é o espaço de deixar a criança lá, e outro é espaço de educar, preparar para o futuro, né?
Então, eu penso assim, eu queria enfatizar três aspectos, né? Nós precisamos entender o que se passa com esse abandono, com esse desalento do jovem, principalmente o jovem da periferia, pela educação, né? Então, a gente precisa pensar numa melhoria na qualidade, então, eu queria enfatizar 3 pontos. A melhoria do ensino público, né, para que os jovens encontrem um sentido na educação, um sentido de pertencimento. A questão da inclusão digital, porque os jovens, então, a maioria deles estão, agora a gente está vendo qual é o problema gravíssimo para a preparação para o mercado de trabalho. Os jovens, principalmente os jovens, muitos jovens da periferia, têm acesso a um celular, às vezes um tablet, mas eles não sabem digitar, nem sabem usar o mouse, às vezes, né? Então, temos um problema muito grave aí. E o terceiro ponto, nós precisamos pensar numa educação mais humanizada, né, não massificada. Acho que a crise está mostrando isso. O professor que não sabe o nome do seu aluno, a história do seu aluno, e não é culpa do professor, mas é culpa da precária condição do trabalho desse professor também. Né? Então, eu penso que, de um modo geral, nós precisamos lutar contra essa educação massificada em todos os planos, desde o ensino da educação básica até o ensino universitário, porque nós precisamos, nós como professores, conhecer quem é nosso aluno, a história desse aluno e como nós podemos ajudá-lo a ter um vínculo com o estudo, né? Interesse, desejo, enfim. Problemas que a pandemia só agravou, na verdade, então, né, professora? Agravou bastante, né? Pensando agora na questão das próprias empresas, nesse momento de pandemia, o que está ao alcance delas e também dos governos, em termos de tanto ajudar, facilitar o acesso dos jovens ao mercado de trabalho agora e aí no futuro bem próximo, e também em termos de treinar os jovens que já estavam empregados, que acabaram de chegar nas empresas, para que eles se adaptem aí a essa nova realidade, essas transformações, a esse novo momento? Bom, eu vou aproveitar um pouco a fala da nossa colega Cláudia para minimizar um pouco alguns aspectos de tempo que eu usaria também, com alguma convergência aí com a professora que adiantou, acho que um bom contexto da nossa realidade, especialmente da desigualdade, né? Então, é uma situação difícil dentro de uma situação que eu chamo de não imaginada. E isso alterou um pouco as perspectivas. Então, o primeiro impacto de tudo, tanto da perspectiva das empresas, como da perspectiva das pessoas, porque as empresas são lideradas por pessoas, o que a gente nota é que o cenário de mudança diante de algo não imaginado recoloca um indivíduo frente a si mesmo de uma maneira inigualável. Então, uma questão é a gente ter uma visão de normalidade, ou mesmo de distúrbios aceitáveis que a gente assimila e se adapta. E ao se adaptar, a gente estabelece uma estratégia, uma trajetória de sobrevivência ou de manutenção ou de expansão das suas competências, capacidades de renda e riqueza. E o mercado de trabalho coloca todos juntos, aqueles que vieram da escola pública, com todas as deficiências, com toda a massificação, das escolas particulares, que têm o maior número de alunos, com outra cultura, idiosincrasias, perspectivas, de escolas técnicas, no estado de São Paulo, as ETECs, as FATECs, os institutos, e colocam todos juntos no mercado de trabalho. E aí se dá, cada um formando as suas interações de uma maneira com que tem. Né? Então, quando a professora fala da primeira infância, tá certo? Do aspecto de formação, que quase tudo, se não tudo, se define, né? E na cabeça, em segundo a medicina, a independência vem com 25 anos,
com todo o complexo que define um indivíduo enquanto independência, tudo que não for errado por aí vai provocar fragilidades e rompimentos e talvez rupturas na manifestação do indivíduo em situações variadas, como nós temos socialmente uma questão. É até um milagre o Brasil, a despeito de toda a desigualdade, que eu acho que as pessoas não têm exatamente uma dimensão, conseguir seguir mais ou menos à frente, atravessando coisas, né, fantásticas. Do lado das empresas e do lado das pessoas, se a gente tratar com essa dicotomia, que é correta, o mercado de trabalho é considerado a oferta e a demanda. A oferta combina empresa e trabalho, e a demanda é aqueles que compram, né? Mas o lado da oferta, essencialmente, a combinação das pessoas com ativos fixos, tecnologia, processos industriais, comerciais, de serviços, tudo isso foi afetado em termos de situação imaginada, redefinindo perspectivas. E, nesse sentido, as competências e a capacidade interna, formal, de aprendizado, é importante. Talvez seja decisiva, até porque os acessos tecnológicos, me permita só fazer um comentário bem particular sobre isso, sobre as dificuldades nossas de usar ferramentas remotas, que não tem nada a ver com ensino à distância. Ele já é distante, obviamente, né? Por definição, mas o EAD ele tem outra característica e formalização, e inclusive leva mais tempo e é mais demorado para se trabalhar, né? A gente trabalha 50% a 60% a mais do que sala presencial, não é? Mas o aspecto remoto que nós estamos vendo é que os jovens aprenderam a lidar com o celular com 2 anos, infelizmente, com 2 anos de idade, 3 anos de idade, 4 anos de idade. Eu acho que essa dificuldade atual é mais das faixas maduras, não sei idosos, eu teria dúvida, mas assim, relativamente as faixas maduras estão no mercado de trabalho e têm acesso. Mas eu digo, enfrentar uma situação de ruptura e ter que recorrer a instrumentos remotos e digitais, eu acho que as fases que vêm com aprendizado de celular, por exemplo, tem um pouco mais de facilidade. Eu pensei nos idosos porque o mecanismo de convívio celular para amenizar a solidão também é a acessibilidade a aspectos digitais, né? E quem está no mercado de trabalho está tão enfronhado no seu sistema que consegue mal olhar ao lado, né? E fica convertido às redes, etc., enfim, causa aí uma certa assimetria de comportamento. E, finalmente, o que eu acho que empresas e pessoas estão encontrando agora é um desafio de usar, de reivindicar aquilo que elas têm mais de dentro de si como força, e não um aspecto que a gente assimila como conhecimento. Isso, para mim, hoje é segundo plano. Eu acho que é essa a característica principal que vai fazer alguns progredirem e outros não. Pensando um pouco, professor Elton, nessa questão da uberização que a professora Cláudia já citou também, e que já vinha, né, algo muito forte, a precarização dos trabalhos para os jovens. Você acredita que toda essa situação nossa atual, a pandemia, enfim, vai agravar essa precarização, como já alguns dados já mostram que está agravando, e pode também levar ainda mais o jovem para a informalidade? Olha, o desafio do mercado de trabalho, que pelas ocupações, pela PNAD, né, Pesquisa por Amostra Domiciliar, Nacional por Domiciliar, é empregado do setor público, do setor privado, com e sem carteira, trabalho por conta própria, empregadores, trabalho auxiliar familiar. São essas categorias. A medida é, se você está trabalhando na semana de referência, pelo menos por 1 hora, e encontrando remuneração em dinheiro, ou mercadoria, ou trocas de serviço, você é considerado ocupado. Eu não quero que o indivíduo pergunte lá se você trabalhou as últimas 6 horas na semana, ou 8, ou 12, que a taxa ou o número vai demonstrar a dificuldade de crescimento no Brasil. É literalmente, antes de ser um problema só da precarização, na verdade é uma imagem, que se a gente atacar a imagem, a gente vai ficar na ilusão.
o foco desse desequilíbrio está na finança pública, na tributação, na dificuldade de criar independência nos indivíduos junto ao sistema educacional, na desorganização das estruturas familiares, nas perdas de valores em termos de populações vulneráveis e aspectos culturais que, independente do grau de riqueza que cada uma tinha, os valores do coletivo e daquilo tudo que regra a vida, né, que ajuda a vida, que colabora com a vida, uma perda dessa referência incrível por uma noção muito mais individualista e, de uma certa maneira, pouco relevante na maioria das questões. Se fala de comida, se fala de fome, se fala de que precisa ter cultura, que precisa, mas as manifestações enquanto indivíduo foram reduzidas ao limite mínimo, exatamente porque a nossa distribuição de renda proposital é para enriquecer, só que aí começa a desaparecer mercado e não ter mercado para jovens, não ter mercado não só para não vulneráveis. Se for fazer um estudo sobre divisão de heranças em famílias ricas, grande número de empresários criaram holdings para proteger a situação familiar diante do número de casamento e descasamento dos seus descendentes, pela incompreensão do que fazer com aquilo que tem, uma confusão, um uso excessivo de bens de consumo, uma falta de referência do capital humano, não é? E, inclusive, dá um pouco de solidão, essa necessidade de ficar sempre em público, de encontrar pessoas. É uma sociedade que não pensa como assuntos valorosos como a morte, não discute adequadamente, não discute nada da vida, e discute coisas que é da faixa de 20 anos a 60 anos, porque se você sobrevive no Brasil até 20 anos, você tem chance, depois que você envelhece, casa de repouso. Ora, é pouquíssimo para trabalhar feito um doido, para defender os valores que, né, a gente pensa que são certos. Professora Cláudia, diante, né, de toda essa situação, essa contextualização que o professor Elton acabou de falar, e diante de toda essa questão atual, do momento da pandemia, o que dá para a gente falar em relação à questão mental mesmo, saúde mental destes jovens? Como evitar que esse problema hoje socioeconômico também não se torne um problema ainda maior de saúde pública, né, hoje causado pelo coronavírus, mas se torne também uma crise de saúde pública relacionada à saúde mental, levando muitos jovens e também outras faixas etárias à própria depressão também, enfim. Como que dá para a gente tentar perceber esse movimento? O que está ao nosso alcance aí? Então, é uma preocupação grande mesmo com a saúde mental dos jovens, né? Então, como eu disse, essa preocupação já vinha antes. A gente sempre, na psicologia, falava muito da crise da adolescência, tal, né? Que é o momento de ruptura. Mas eu penso que a crise da entrada da vida adulta também, ela tem sido mais relevante ainda. Primeiro, porque muitos jovens, a gente tem uma adolescência prolongada, né? A gente já vinha assistindo o processo de adolescência prolongada demais. E a entrada no mercado de trabalho, na universidade, ela tem demandas que muitas vezes os jovens não, né? A pessoa não foi preparada ao longo da sua vida para enfrentar situações, né? Então, nós vivemos num mundo, como de muito consumismo, de muito individualismo, de muitas fantasias onipotentes, né? E eu penso que a tecnologia teve um papel nisso, né? De criar, às vezes, os jovens vivendo em situações imagéticas, de jogos, enfim, de tudo muito emergente, muito rápido, né? De não ter essa coisa de tolerância, falta de tolerância, frustração, isso também criado no seio da própria família. Então, o que acontece? Muitos jovens não desenvolveram capacidade de concentração, né? Até porque as tecnologias, o Homo sapiens hiperlink, sai de um lado e vai para o outro, né? Então, jovens entram na universidade, às vezes, com muita dificuldade de capacidade de se concentrar, com relação à autodisciplina,
essa questão também da interpretação de texto, né? Não é à toa que no Brasil nós temos esse problema de fake news, porque as pessoas gostam, às vezes, de serem enganadas, não conseguem entender o que está por trás, né? O fenômeno dos terraplanistas. Podemos ver isso, né? Como que essas pessoas chegam a isso, muito jovens nesse estado. Então, tudo isso faz com que o jovem, quando tem que enfrentar o momento com ele próprio, como o que a gente está, né, passando agora, mais de solidão, de introspecção, ele interprete isso como uma depressão. Então, tédio é diferente da depressão. Então, nós temos também uma psicopatologização dos problemas da vida. Então, nem sempre. Então, quando a crise, ela existe na nossa vida, na sociedade. Crises fazem parte da vida. Claro que essa crise, podemos dizer que é uma crise de proporções, né, que não sabemos, né, talvez o pessoal compara a Segunda Guerra Mundial, né, em termos de... Então, às vezes, os jovens não estão preparados para enfrentar as crises. E aí, a tendência mesmo a um sofrimento maior, a uma perda aí de sentido até. Então, se eles vinham numa pegada, vamos dizer assim, muito agitada, com muita coisa, com muita distração, de repente, paramos, né? Então, eu penso que é muito importante enfrentar esses momentos, entender que trata-se de um momento de crise e buscar recursos, né? E aí a gente sempre fala na perspectiva da resiliência, com quem está próximo, manter o contato com os professores, com as pessoas mais velhas, porque às vezes elas podem dizer, olha, crise faz parte da vida, estamos juntos nesse momento, o contato com os professores. Então, isso ajuda a preservar a saúde mental, né? E, enfim, importante. Professor Elton, para a gente passar agora para o tópico inclusão digital, que vocês já falaram um pouquinho também aí, mas o quanto que essa questão da habilidade tecnológica e vai ser ainda mais importante para o jovem depois buscar uma vaga no mercado de trabalho ou criar a sua própria vaga, né, seu próprio emprego, enfim. Então, aí eu cada vez mais decisivo. Assim como cada vez mais decisiva a capacidade de interagir pessoalmente. Eu acho que vai nas duas direções. Para alcançar nichos de mercado, relações de trabalho possíveis através de redes, mas também conseguindo se expressar ainda melhor nas suas situações e na sua convivência. Claro que para quem está no mercado de trabalho já há algum tempo e sofre essa perda, ao menos teve um consolo de ter começado. Quem está para entrar sofre todo tipo de desafio e de, talvez, como disse a professora, ou depressão ou tédio, ou um misto de ambos, não é? Que vai e que pode invadir a capacidade de se pensar diferente. Mas também a gente não gostaria de ser aqui determinista, de talvez conseguir ter desse enfrentamento possibilidades melhores, seja através do formato digital, mas também do aprendizado que está se tendo como outras pessoas me fazem falta. Pessoas que tiveram perdas terríveis ao longo de pouco tempo, né, em termos sociais, enfrentando os maiores desafios, concordo com a professora, como se fosse numa guerra. Numa guerra a gente vê a destruição, né? Ela é mais, obviamente, mais impactante. Eu nunca vi, eu posso contar o que eu li, o que eu assisti, não é? Só as sociedades que passaram por isso têm a condição de falar disso. Muitos dizem, mas nas áreas vulneráveis do Brasil é como se fosse, é verdade. Também é verdade isso. Mas agora, colocado nesse plano, a reinvenção do indivíduo é que vai levá-lo a utilizar os meios digitais de uma maneira mais propositiva, aproveitando oportunidades. Então, da onde começam as coisas? Não são exatamente dos instrumentos,
mas da capacidade de romper conceitos, de olhar para a sua universidade e dizer assim, fui formatado de um jeito, o mundo está me colocando de outra maneira. Se eu era adepto de tal coisa, agora eu não posso ser adepto dessa tal coisa, senão eu não sobrevivo. Então, é uma quebra de, digamos assim, de referências, mas que nós apostamos sempre, e eu quero crer, que a nossa referência na nossa conexão entre pessoas, de seres humanos, ligados por valores importantes éticos, seja predominante para a gente reorganizar e para que eles reorganizem. Agora, como eles vão fazer? O que eles vão fazer também não é imaginado, porque se o cenário não está com uma tendência apontada, aquilo que vai ser criado não é observável aos nossos olhos. E o cuidado que a gente tem que ter é não olhar coisas enviesadas pelos nossos olhos e que nós não reconhecemos como acontecimento, porque nós já estamos tão alienados na forma de ver e acreditar que a gente passou a acreditar naquilo que a gente pensa de uma maneira quase irreversível. E aí é o maior risco, né? Acreditar e se levar muito a sério, não é? Então, eu acho que é bom assim dizer assim, bom, vamos observar. O que vai mudar quando a gente está falando literalmente dos jovens, porque todos estão mudando, né? Idosos estão passando talvez por uma reformulação de vida que ou é para o isolamento mais acentuado ou por um desafio maior. Eu acho que todos os limites estão sendo testados nessa luta de mercado, né? A gente não pode esquecer disso, que é uma luta de mercado de grandes nações, de forma que as coisas acontecem, né? Porque um valor abandonado pela nossa sociedade, digamos assim, pela nossa humanidade, a segurança alimentar, são princípios sanitários, são elementos que garantam a não poluição, né? Quando a gente tem ar, terra, solo, subterrâneos, atmosfera toda poluída, é um acaso estar vivo, né? Pensando, é tudo poluído, né? O plutônio enchendo os mares, né, como se fosse nada, é um absurdo. Então, isso não me leva nem para o pensamento de direita, nem para o pensamento da esquerda. Me leva a observar o que virá de novo, de novas competências que vão, talvez, poder mudar as coisas. O bagulho não significa ficar parado pensando que o jovem vai trazer a solução. Não é isso, mas é uma postura fora da minha forma de ver o mundo e da qual a gente talvez tenha que abandonar algumas formas de táticas de pensamento. Pensando ainda nessa questão da inclusão, né, professora Cláudia, a gente também não pode esquecer, né, tem que considerar que a pandemia até escancarou isso. Há um enorme abismo, né, entre, quando a gente pensa em inclusão digital, entre as crianças, os jovens ricos e as crianças jovens, né, de classes mais pobres, né? A gente viu aí muitos alunos de escolas públicas que não tinham internet em casa, né, para acessar o conteúdo. Como que a gente pode tentar solucionar isso? De que maneira que a educação pode tentar trazer um pouco mais de ferramentas, de habilidades tecnológicas para esses jovens conseguirem pensar um pouco fora da caixinha também? Eu vou falar usando um pouco o exemplo de um projeto que eu coordeno, um projeto de extensão, um projeto em Araraquara, em parceria com a SABSA, uma ONG, em que o projeto chama Nenhum a Menos. Então, nós atendemos crianças e adolescentes, né, da periferia em situação de fracasso escolar. E o que acontece com esses jovens? Muitos deles, então, não sabem usar o mouse, não sabem digitar, não tem. Então, uma pesquisa que eu fiz em Araraquara, as famílias, então, têm celular, né, com acesso também limitado à internet. Às vezes eles dão celular para a criança e aí vira um desastre, as famílias só reclamam, dão celular, as crianças só jogam, é um problema gravíssimo do jogo, mas eles não têm uma inclusão
eles têm acesso a algum dispositivo, mas isso não é uma inclusão digital, porque a inclusão digital não é, acessar tecnologia, é saber usar, né, ter um uso ativo, né, voltado para desenvolvimento de habilidades. Então, claro que não dá para a gente generalizar, mas, de acordo com as minhas pesquisas, então, eles têm um uso muito precário, e também equipamentos precários, né, às vezes não tem um computador que tenha memória suficiente. Então, nesse projeto, por exemplo, nós trabalhamos bastante uma educação crítica para as mídias digitais, porque nós consideramos que isso é essencial ao jovem e à família. Então, nós educamos os jovens e a família. Veio a pandemia, então nós trabalhamos com processo de alfabetização digital e de educação crítica para as mídias. Aí veio a pandemia, então esses jovens eram reunidos, né, na ONG e tal. O que nós vamos fazer agora? Vamos parar? Então nós usamos, o único meio que tínhamos de contato era o WhatsApp com as famílias. Então foi por meio do WhatsApp, nós criamos um grupo de WhatsApp com as famílias, e nesse grupo do WhatsApp nós estamos fazendo um processo de educação da família, de conscientização. Isso envolve também um processo de politização, porque é importante que eles entendam por que nós chegamos nesse estado que estamos, de desigualdade social, de precarização de acesso às tecnologias, e é um problema que, então, a pandemia veio revelar. Quer dizer, na universidade nós também temos feito pesquisa para ver como que os nossos jovens estão, então eles também, a maioria tem um acesso à internet, tem um acesso por meio do celular, mas alguns, né, uma parte não tem um computador, e isso dificulta bastante. O que a gente precisa pensar é que até então a tecnologia no Brasil, isso eu já venho apontando nas minhas pesquisas, ela era sempre usada muito mais como meio de diversão e não como meio de aprendizagem. É claro que os jovens, o que eu acho muito interessante na juventude brasileira, e a gente não pode, por isso a gente não pode generalizar, os jovens vão subvertendo, né, criam grupos de ativismo político, e esse movimento também a gente precisa destacar. Que os jovens, eu tenho visto, assim, as comunidades, mesmo em Araraquara, tem alguns grupos, tem um coletivo que chama, acho que é coletivo da periferia, então eles estão fazendo lives. Eu estou muito feliz de ver, assim, essa luta contra o racismo, que está se fortalecendo nos meios digitais. Então, eu acho que tem ocorrido esse processo de luta também, né? Isso é interessante. Pensando ainda no trabalho, professor, mais formal, digamos assim, a gente está vendo, né, nós estamos, inclusive, nesse momento, fazendo home office, né, e parece que pode ser que seja uma tendência, algumas empresas já estudam a possibilidade de, após o controle da pandemia, manter o home office para algumas atividades, para alguns setores. Pensando nas características dos nossos jovens, professor Elton, né, de toda a questão da formação deles, de acesso a tecnologias, eles estão preparados para essa questão do home office? Então, aí tem uma coisa, inclusive na legislação trabalhista, né, precisa alertar os jovens que as empresas têm que pagar as despesas, parte das despesas de água, de energia, etc., porque é uma grande economia, alguns setores produtivos estão tendo uma economia absurda, com o mesmo trabalho sendo feito, e a pessoa se sente bem porque está em casa, não sai para trabalhar, mas a água, a energia, etc., o café, é tudo dela, a refeição, etc. Claro que tem a questão dos vales, vale transporte que cai, vale refeição que muda, não é? Muda todas as questões do trabalho formal, todas. Para o trabalho, ainda como tendência do home office, no aspecto resolvido esse item, no aspecto que privilegia a atividade meio, não pode ser sim, pode ser acrescentado. E aí
a questão do contrato de trabalho já da reforma trabalhista do ano passado, que aliás já estava discutido há mais de 15 anos, e os tribunais regionais do trabalho tendo entendimentos assimétricos, mas já em vigor, a bem da verdade, não foi o ano passado que isso começou, é isso que eu quero dizer, a atividade meio pode ganhar maior relevância no home office. E, ao invés de ser funcionário empregado com carteira de trabalho, ser um trabalho individual, de microempreendedor individual, ou ter uma empresa mesmo, não é? Poder prestar mais serviços. E a questão, nesse aspecto, do econômico do contrato de trabalho tem essa característica. Agora, a grande vantagem é a produtividade, é a criatividade e é a liberdade que as pessoas, 8 horas de trabalho no seu local e sábados, de acordo com o número de horas e acordos sindicais, não têm para amparar um pouquinho as coisas, vou falar um pouquinho, né? Porque não tem na rotina, tem muito pouco, né? Então tem um pouquinho mais de chance de amparar aquilo que são coisas necessárias ao bom andamento também da sua vida dentro do contexto familiar, etc. Então é uma oportunidade. Então o indivíduo acaba se tornando até mais produtivo, mais engajado e, obviamente, todos vamos trabalhar, é uma grande tendência de trabalhar mais, pagar mais tributos. Já vamos pagar mais mesmo, né? Então é uma tendência. Essa, por quê? Porque o custo social está cada vez mais pesado em termos de seguridade, previdência, saúde, educação. Por quê? Porque os desafios nós não resolvemos, estamos tendo que resolver coisas de 4, 5 gerações, tudo de uma vez agora. Mas o trabalho formal, e eu diria também o trabalho informal, por muitos uma opção, porque diante do contexto de previdência e desconto, é natural um indivíduo com maior restrição preferir a renda corrente à renda futura. Então, num Brasil de grande vulnerabilidade, em áreas que a gente sabe de maior vulnerabilidade, essa conta, o que a pessoa tem como racionalidade é assim, daqui 40, 55, se não mudar mais a lei, eu vou ter tanto, eu prefiro hoje, que talvez eu consiga me reinventar e me amparar e me defender melhor do que ficar esperando e tendo que me submeter a situações que eu não gostaria por muito tempo, não é? Então, agora, os aspectos de seguridade no Brasil jamais deviam ser abandonados, né? Só que eu acho que o reconhecimento disso se dá pelo vínculo, obviamente, do CNPJ ou pela carteira. A saúde universal é uma coisa que consegue vencer tudo isso, a universalização do serviço de saúde, não é? Mas a questão da previdência fica a desejar nesse contexto, não é, de fragilidades, mas voltando ao trabalho formal e dos empresários, que também tem um grande número sem CNPJ, e que sofre todos os tipos de questões só pelo fato de liderar uma atividade, mas ele é tão trabalhador quanto. Mas a possibilidade de ratear custos, eu acho que vai convencer muita gente. Eu tenho colegas da universidade que estão até um pouco contentes de não ter que viajar tanto, não é? Porque é um esforço, consome, né? Consome. Aliás, vejam que a cidade de São Paulo, as pesquisas de perda de produtividade por trânsito e engarrafamentos, isso impacta a riqueza em termos de geração de produto interno bruto e impacta a capacidade do indivíduo com ele mesmo em todos os aspectos, de investir em educação, de ter um trato e um convívio mais saudável nos seus momentos, nas suas situações. Então eu acho que a descoberta do home office vai ser uma coisa bem importante para uma avaliação produtiva, quero crer. Professora Cláudia. Sem abandonar as noções de seguridade, okay? Porque esse é um valor social, ou a gente tem ou a gente não tem, é isso, é tributo. É importante, com certeza. Professora Cláudia, diante aí de todas essas reflexões que vocês já fizeram ao longo dessa entrevista, e diante de todo o cenário que a gente sabe do que o jovem enfrenta hoje, de acesso, né, à educação, de problemas socioeconômicos, enfim,
O que dá para falar para esse jovem hoje, para ele manter o sonho aí de ter, de repente, um emprego, seja lá como é esse emprego na prática, mas ele ter um emprego, ter uma renda, ter uma vida um pouco mais digna? Então, eu fiquei pensando na fala do professor Elton, né, com relação à questão do trabalho do home office, né? Essa sim é uma perspectiva. Então, tem empresas que já estão contratando os jovens na condição de home office. Então, imagina que o jovem começa, então, né, tenho tido alguns contatos com jovens que estão começando em home office. E aí gera toda uma questão que, claro, para quem já estava, para as pessoas que enfrentavam o trânsito, tudo isso, que realmente desgastava muito, né? Às vezes o jovem tinha que sair para trabalhar, voltar, pegar trânsito para ir para uma faculdade, enfim. Mas começar em situação de home office exige muito um ambiente para ele trabalhar, né, uma disciplina, então exige habilidades que ele de repente não desenvolveu e que isso é importante, né? Nós temos um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, então se antes, hoje exige para um jovem estagiário numa empresa que ele fale mais de uma língua, que ele tenha domínio com essa questão da globalização, que ele tenha capacidade de se relacionar, de interagir, de se comunicar. Então, é um cenário muito desafiador, né? E eu penso que a gente, né, voltando aí à sua pergunta, então, o jovem, como que a gente reencanta os jovens, né? Como que os jovens desenvolvem novos sonhos? Primeiro, eu acho que conhecer a história é essencial, porque se nós conhecemos a história, nós vamos pensar, nossa, outras gerações passaram por guerra, passaram por dificuldades, como que essas pessoas conseguiram passar por isso? Então, conhecer a história é essencial. Então, eu penso que o estudo não só um estudo utilitarista, de desenvolver capacidades e competências só, mas um estudo aprofundado do que é história. Vai ajudar esse jovem a criar novas perspectivas. Bom, se outras gerações superaram momentos de muitas adversidades, nós também somos capazes de criar, né, de superar esse momento. Também acho muito importante, então, a consciência política desses jovens e é essencial, porque o professor falou da questão da saúde pública, como é importante a valorização da saúde pública, gratuita, da educação pública, gratuita, de qualidade. Então, conscientizar os jovens de que tudo isso foi conquistado com muita luta. Então, com o coletivo, com o senso de coletividade. Então, para criarmos novos sonhos, nós temos que criar sonhos coletivos, de mudar estruturalmente a sociedade, né? De mudanças estruturais mesmo, e não somente individuais. E aí eu penso na importância da relação intergeracional, que os jovens estejam próximos, que a gente possa valorizar. O professor Elton comentou também dos idosos, né? Eu também tenho me aproximado muito das pessoas idosas, porque eles estão muito fragilizados nesse momento. E eles também nos ensinam muito, com a experiência, uma valorização da experiência, né? Não só informações, enfim, mas a experiência do outro, o que eu posso aprender com esse outro que esteve antes de mim, e com a história, o que a história pode me mostrar, e como não repetir determinados movimentos históricos. Então, eu acho que isso é importante, criar novas utopias coletivas junto. E nós temos essa função, nós educadores, né, de ajudar os jovens a criar novas utopias. Muito bom. Professora Cláudia Prioste, nosso tempo está acabando. Agradeço demais a sua participação, as suas reflexões aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade, né,
de estar com você, Júlio, professor Elton, né, de Araraquara também. Então, acho muito importante, como eu disse no início, esses momentos de reflexão, né? Professor Elton, também agradeço demais sua participação aqui com a gente, seu ponto de vista, suas reflexões, certamente contribuíram muito aí para quem está nos assistindo. Obrigado, foi uma enorme satisfação. Como a professora Cláudia disse no início, não nos conhecíamos, não havíamos trocado palavras para, como diz, procurar identidades, né, similaridades, diferenças, etc. E acho que o mundo do trabalho vai cair mais aí no pensar da Faculdade de Ciências e Letras como um desafio, só fazendo uma menção da mudança das estruturas curriculares, não é? Na qual a carga de extensão entra agora como uma ação obrigatória. Para cursos que já têm estágios, a coisa é até mais difícil, né? Porque eles já realizam essa experiência, já ganharam expertise sobre isso, mas eu vejo como uma grande oportunidade de interagir melhor, não só aluno, mas professores, né? O nosso aspecto, que eu acredito bem enviesado, de pós-graduação, criou uma dicotomia, uma separação com a graduação e ainda mais com a interação social que nós podemos fazer. Então, eu acho que um pouco de mostrar o campo do trabalho é quando a gente se dirige ao trabalho social na sua área, não dentro da sua área. Então, economia de empresas é possível, empreendedorismo é possível, e ir junto, acompanhando e desenvolver elementos, transferindo tecnologia. Eu acho que é uma forma de ilustrar, inclusive, que nós economistas deixamos de lado há muito tempo e estamos mais nas grandes ideias e nas reflexões e precisamos colocar o pé na estrada como os outros cursos já colocaram há algum tempo pelas suas características, né? A letras, a educação, a administração e as ciências sociais. Eu acho que isso entrou na nossa agenda agora. Espero que a gente possa contribuir com os alunos nesse aprendizado que também vai ser nosso, com certeza. Com certeza. Professores, então, agradeço demais, um abraço a vocês.